para você entender quem é Deus na sua vida. E eu não estou falando isto, meu querido, só de boca para fora, eu falando para você porque sou o pregador da noite. Estou falando porque eu tenho aprendido na minha vida que até mesmo as minhas provas, os meus tombos, as minhas dificuldades, as minhas lutas, elas me ensinam que eu sou dependente inteiramente do Senhor Jesus na minha vida. E eles estão agora indo para a terra prometida. E começa agora então um processo na vida deles. E quando eu olho para este texto, eu entendo que o processo muitas vezes é mais difícil do que o objetivo. Diga comigo assim: o processo muitas vezes é mais difícil do que o objetivo. Quem está no processo de alguma luta, alguma coisa, de algum momento na sua vida, quem acha que está num processo na sua vida, levante sua mão e dá um glória ao Senhor. Não sei qual o seu processo que você está passando, se é em casa, se é na finança, se é no trabalho, se é emocional, espiritual, mas nós estamos na jornada. E a nossa jornada também vai nos levar à nossa terra prometida, que não é aqui nessa terra, mas é lá na glória, diante da presença do Senhor Jesus. Mas mesmo que esse processo seja difícil, olhe para mim, escute o que eu vou te dizer. Mesmo que esse processo seja difícil, não saia debaixo da nuvem de Deus. Ou melhor, continue andando debaixo da nuvem de Deus. Por quê, querida? Diga comigo assim: debaixo da nuvem eu encontro direção de Deus para a minha vida. Êxodo capítulo 13, verso 21 diz assim: e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminar, para que caminhassem dia e noite. Diga comigo: dia e noite. Quando você está debaixo da direção de Deus, Deus guia a sua vida. Quando você está debaixo da nuvem de Deus, Deus guia os seus passos. Como eu já disse, a única coisa que o caminho de Deus não é o seu caminho. Ele já avisou: os meus caminhos não são os teus caminhos, os meus pensamentos não são os teus pensamentos, mas os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos que o teu, para dar a você o fim que você deseja. Deus está contigo nessa caminhada. Ele nunca te deixou, Ele nunca te abandonou, Ele nunca deixou de segurar na tua mão, nem nos dias mais terríveis, nem nos dias mais difíceis da sua vida. Deus nunca deixou de caminhar com você. Ele sempre esteve e sempre estará na tua vida. Até mesmo naquele momento que você pode até dizer: eu acho que Deus me abandonou, eu acho que Deus não olha mais para mim, eu acho que Deus não está cuidando da minha vida, porque eu estou numa prova, eu estou numa dificuldade, eu estou numa luta tão grande, até parece que Deus não anda mais comigo. Mas eu posso garantir pela palavra do Senhor, que Ele prometeu estar contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Então diga bem forte comigo: Deus está comigo. Ou como a palavra que nós estamos pregando, diga assim: eu estou andando debaixo da nuvem de Deus. Onde que a nuvem vai te levar? Onde que a nuvem vai te levar? Eu só tenho uma resposta concreta para isso: se você andar debaixo dela, ela vai te levar para o céu. O processo de cada um vai ser diferente. A maneira que Deus vai trabalhar com cada um de nós vai ser diferente. O que Deus fará com você nessa caminhada será diferente um do outro. Mas Deus vai cumprir o seu propósito na sua vida. O salmista vai dizer o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor. Bem forte: entrega o teu caminho ao Senhor. Quem entregou a sua vida a Jesus?
Eu vou fazer um desafio. Quem vai entregar todos os teus caminhos hoje, aqui agora ao Senhor? Levanta as duas mãos e dá um glória ao Senhor. Os irmãos da galeria também, bem alto, dá um glória ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele. Um dia eu fui pesquisar um pouco mais a fundo esse texto, e numa das ilustrações do escritor que eu estava pesquisando, ele dizia assim o seguinte: esse texto é como aquele menino que sobe lá naquele morro alto, e pega aquele saco de nylon, senta em cima. Não tem volante, não tem direção, não tem freio, não tem nada. E ele vai descendo. E no meio do caminho tem capim, tem carrapicho, tem pedra, tem árvore. Mas ele desce confiando que nada vai acontecer. Então Deus vai dirigindo o seu caminho. Na vida, irmão, nós vamos ter um monte de obstáculos. Nós vamos ter um monte de dificuldade. Nós teremos um monte de perseguição. Nós teremos um monte de luta. Mas o Senhor diz: tem de bom ânimo. Há um ditado da vovó que dizia assim: a vida é dura. A avó dos 6 também ensinou para vocês. A vida é dura para quem é mole. Não adianta eu ficar reclamando, não adianta eu ficar murmurando. Esse povo murmurou, esse povo reclamou, esse povo blasfemou, esse povo fez um monte de coisa. Mas mesmo assim, Deus, com a misericórdia, a nuvem estava sobre eles todos os dias. Assim como muitas vezes na nossa vida nós reclamamos, murmuramos, choramos e falamos um monte de coisa, e Deus, na sua bondade, misericórdia e graça, não tira a mão dele de sobre você e de sobre mim. A mão de Deus continua estendida sobre mim e sobre você. Não pense você, só porque você está num momento de luta ou de dificuldade, que Deus perdeu o controle da sua história. Deus continua governando a sua vida. Se eu ampliar isso, eu posso dizer: Deus continua governando todas as coisas que foram criadas. E o que é o teu problema diante desse tão grande universo que Deus está sustentando neste momento? Deus continua, entrega o teu caminho a Ele. Confia nele e o mais ele fará. E eu vou fazer uma pergunta para você: do que está adiantando toda a preocupação que você tem? Do que está adiantando todo esse esforço seu? O Senhor diz que a gente não pode acrescentar nenhum palmo na nossa estatura, mas Ele diz para a gente olhar para os passos: não plantam, não semeiam, não ajuntem celeiro, e Deus dá para ele tudo aquilo que eles precisam, e Ele vai dizer que nós valemos muito mais do que muitos passarinhos. Se você está passando um momento de luta, de problema, de deserto, faça o que a Bíblia diz: faça as suas petições serem conhecidas diante de Deus. Porque a Bíblia vai dizer: o choro pode durar, mas a alegria. Alguns vão dizer assim: pastor, o senhor não sabe como está longa a minha noite. Eu não estou numa noite, nem 2 noites, nem 3 noites. Nós ficamos também, irmãos, muitas noites em choro, muitas noites em sofrimento, muitas noites em prova. Mas eu posso dizer pessoalmente, quando Deus falou assim: agora eu vou começar a abençoar. As coisas, elas começam a acontecer sem esforço. Porque não depende, aliás, nunca dependeu da sua força, sempre dependeu da graça e da misericórdia do Senhor, que são as causas de não sermos consumidos. Então não saia debaixo da nuvem da glória do Senhor Jesus. Muitas vezes nós queremos governar a nossa vida, muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira, andar pelos nossos caminhos, andar pelas nossas decisões, andar pela força do nosso braço. Muitas vezes nós queremos decidir todas as coisas, porque achamos que Deus não está fazendo nada, e queremos trilhar o nosso caminho, queremos trilhar o nosso propósito. E aí Provérbios vai nos chamar a atenção, dizendo que há caminhos que para o homem parecem direito, mas no final são caminho de morte, são caminho de derrota.
são caminho de destruição. Porque podemos dizer, como diz o ditado, colocamos o boi na frente, o carro na frente dos bois. Deus está direcionando a sua vida. Quantos creem nisso? Diga amém. Quando você está debaixo da nuvem de Deus, diga comigo: primeiro, eu tenho a direção de Deus. Diga comigo: segundo, eu tenho a providência de Deus sobre a minha vida. Quem está tendo a providência, o suprimento de Deus na sua vida, levanta a mão e dá um glória ao Senhor Jesus. Se tem alguém aqui com necessidade, pode nos procurar, que nós faremos o que for possível para te ajudar. Posso ouvir um amém? Mas Deus tem suprido, Deus tem providenciado. Não falta o calçado, não falta a roupa, não falta o alimento, não falta o abrigo. Deus está sustentando. A gente pode não ter o sapato de marca, a calça de marca, o melhor carro, as melhores coisas, mas Deus tem providenciado o que é necessário para a sua vida. Todos os dias, de um jeito ou de outro, Deus manda a bênção para você. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Essa igreja, ela foi sustentada e é sustentada por Deus. Mas hoje, como diz, parece que a coisa melhorou um pouco. Mas lá no início, até mesmo a obra dele, quando muitas vezes a gente pensava assim, não vai dar para pagar o aluguel, Deus abriu uma porta. E eu tenho um fato que eu já testemunhei aqui, mas vou deixar mais fresco na sua memória, de um dia que venceu o aluguel e tinha 5 dias de carência. O aluguel vencia dia 20, não chegou dinheiro, mas tinha 5 dias sem multa, ia ser dia 25, e no dia 24, era um culto de terça-feira, quase ninguém vem, naquela época era menos ainda, hoje até que glória a Deus tem um povo que ora aqui em nome de Jesus, mas era bem pouca gente. Eu cheguei na frente da igreja e fiz um apelo, e bem claro: irmãos, vence o aluguel amanhã, e nós não temos nem a metade do aluguel. E não era grande coisa, não, irmão. Acho que era 250 a 300 reais na época o aluguel. Eu falei assim: irmãos, nós não temos, eu preciso que os irmãos ajudem, alguém faça um sacrifício, me ajude a pagar o aluguel. A igreja é pequena, todo mundo, como diz, muito humilde. O que aconteceu? Uma ofertinha que eu acho que não deu 30 reais naquela noite. Pensa num homem que entrou no carro desesperado, agoniado. Nós estávamos num momento de prova, nós estávamos debaixo da nuvem, mas estávamos num momento de prova, e não dava para sair debaixo da nuvem. Pensa num homem que saiu daqui, porque nós morávamos em Rio Preto naquela época, e pegou essa estrada, como diz, com o coração aquebrantado, choroso, e dizendo: Senhor, eu nunca devi para ninguém, nunca trazer para ninguém de novo, a obra do Senhor vou ter que atrasar e tal, e aquela choradeira. E cheguei em casa, próximo das 11 horas da noite, o telefone toca. Aí você já pensa: meu Deus. Quando olha, uma irmã que tinha um problema sério no casamento, porque o esposo era drogado. Eu falei: lá vem mais um problema para resolver esta hora. E a irmã falou assim: pastor, o senhor pode vir na minha casa? Falei: vou, irmã, estou saindo daqui. Larguei o que estava comendo, fui para a casa da irmã. Quando eu chego na sala da casa da irmã, aquele monte de mala, eu falei: misericórdia, o trem aqui ficou feio, a irmã está indo embora e tal. Ela já me cumprimentou na porta: pastor, paz do senhor, pode ficar tranquilo, o senhor está vendo as malas aqui, mas não aconteceu nada não, pastor, fica tranquilo. Eu falei: ufa, é que eu vou sair de férias, pastor. E Deus colocou no meu coração para eu viajar, mas não deixar de dar o meu dízimo. E ela falou assim: pastor, não assusta não, o senhor sabe quanto eu ganho mais ou menos, mas é que eu tinha uma férias, um abono, não sei o que. Ela foi falando uma meia dúzia de coisas, de premiação que ela tinha lá do hospital, das coisas, hora extra, abono, salubridade, um monte de coisa. Ela falou: pastor, então o senhor não assusta não, porque o dízimo desse mês vai ser um pouco gordo. E ela entregou o dízimo, irmão. E eu virei o quarteirão da casa dela, parei debaixo de um poste,
E fui contar. E tinha o dinheiro certinho do aluguel. Então, meu querido, pode ficar tranquilo, você está debaixo da nuvem. Você está debaixo da nuvem, Deus vai fazer o milagre. Os irmãos conhecem a historinha daquela irmã crente fiel. Jejuava, orava, mulher do coque de oração. Do lado da casa dela um tribuloso, não vou nem falar que religião, senão daqui a pouquinho vou até processar por causa disso, né, irmão? A coisa está ficando feia. Mas tinha um tribuloso do lado da casa dela, que fala: cadê o teu Deus? Eu sei que tem, está nessa prova, nessa, cadê o teu Deus e tal. E um dia essa irmã estava tão apertada que ela foi na rádio da cidade e disse: olha, quem puder me ajudar, me dá uma cesta básica, tal, me ajude, tal, estou passando prova. E o tribuloso do lado da casa dela ouviu no rádio e falou assim: hoje eu humilho essa mulher. Foi lá no mercado, comprou tudo quanto é coisa e trouxe e tal, né? Porque ele achava que o Deus deles era poderoso e o dela não. E foi lá e fez uma compra grande, trouxe para a mulher e mandou entregar, e chegou a compra. A hora que chegou a compra, o vizinho já foi lá na frente da casa da irmã, e olhando, descendo aquelas coisas, e perguntando: a senhora não quer saber quem que mandou isso aí não? A senhora não quer saber quem que enviou isso aí não? A senhora não quer saber quem que deu isso aí não? Ela falou assim: eu não quero saber não, porque quando meu Deus manda, até o diabo obedece. Então, querido, e é assim. Eu poderia contar mais outros testemunhos da nossa vida. Eu estava no seminário, último ano, tinha que pagar formatura, quadro, terno, convite, as coisas tudo da formatura, e eu estava, como diz, liso, orando, chorando, clamando a Deus. Aí um dia eu recebo um telefone, lá de Ariquemes, lá de cima. E não pergunto quem que mandou aquela oferta, que eu não sei, mas eu recebi o telefonema de uma amiga que me ajudava. E ela falou assim: Luiz, amanhã vai chegar uma oferta para você de um moço aqui de Ariquemes, tal. Você vai no banco tal hora que vai chegar lá. Irmãos, eu confesso que eu fui lá meio cabisbaixo, porque chegava oferta de 30, 20, 50, quando chegava a R$50, já dava glória a Deus. Quando eu passei o cartão, olho em oração: Senhor, o Senhor sabe do que eu preciso. Banco Bradesco naquela época dava cartão para qualquer um, irmãos, inclusive para mim. A hora que eu passei o cartãozinho, digitei a senha, irmão, o dinheiro todo da formatura estava ali para a glória e honra do Senhor. Pode crer, o Senhor sustenta a sua vida. Quando nós chegamos aqui nessa terra, a igreja não tinha dinheiro para nos sustentar. E nós tínhamos um irmão, uma ovelha aqui nessa casa. E um dia ele chegou em casa para nos visitar, e ele viu a luta que nós estávamos. Ele falou assim: pastor, eu trabalho numa empresa, e essa empresa está doando cesta básica todos os meses para quem precisa. O senhor ficaria triste de eu trazer uma cesta básica para o senhor todo final de mês? Eu falei: de jeito nenhum, irmão, é providência do Senhor. E durante muito tempo, todo final de mês, ele levava a cesta básica em casa. Nós colocávamos a mão, orávamos e abençoávamos a empresa. E hoje essa empresa é uma grande empresa aqui em Mirassol, e já saiu até de Mirassol aqui para a glória e honra do Senhor Jesus. Então, querido, tem o dia que você vai passar a luta, mas você precisa permanecer debaixo da nuvem de Deus, porque Deus vai providenciar tudo o que você precisa. Amém? Apaga um pouquinho as luzes aqui. Os meninos da mídia, se puderem colocar aqui no telão aqueles dados, por favor. Eu quero ler algo para vocês. Pode apagar essa branquinha aqui da frente aqui também, por favor. Isso. Isso daqui, irmãos, é quando Moisés estava no deserto. E isso é uma pesquisa que diz assim, ó: Deus faz obras extraordinárias. E diz assim: o que teria acontecido se Moisés tivesse imaginado o que seria necessário para o cumprimento da ordem de Deus? Um dos maiores milagres aritméticos do mundo foi requerido no deserto. Moisés liderou o povo de Israel no deserto. Agora, o que ele faria com eles? Eles teriam que ser alimentados.
alimentar 3,5 milhões de pessoas requeria muita comida. De acordo com o quartel-general das Forças Armadas dos Estados Unidos, Moisés precisou de 1.500 toneladas de alimento por dia. Pode deixar um pouquinho aqui. Pode deixar aí. 1.500 toneladas de alimento por dia. Aí a gente pensa que o milagre no deserto foi pequeno, mas o milagre no deserto foi maior do que você imagina. Vai lá, coloca o próximo, por favor. Além de tudo, você não deve esquecer que eles estavam aonde? No deserto. Eles precisavam de madeira para cozinhar comida, e isso levaria mais ou menos 4.000 toneladas de madeira apenas para um dia. E eles ficaram 40 anos em trânsito. Vai o próximo. Sim, eles precisavam de água. E se eles tivessem apenas o suficiente para beber e lavarem algumas louças, não era tomar banho, lavar roupa, não, meu querido, só tomar água e lavar algumas louças, isso levaria 41.580.000 litros de água por dia. Deixa aqui um pouquinho. Aí você está vendo lá, quando a água jorra, quando Moisés toca na rocha. E um dia eu estava pregando e mostrei isso aqui, e a minha esposa riu demais, porque eu falei assim: tem gente que pensa que quando Moisés tocou na rocha, foi um caninho de 3/4 que furou, que vazou, e ia passando de canequinha, não, irmãos, eram 3,5 milhões de pessoas que estavam ali, homens, mulheres, crianças, estrangeiros, que estavam nessa caminhada. E quando Moisés toca, e a rocha da água, são milhões e milhões de litros de água que Deus providenciou naquele dia. Você pode dar um glória a Deus? Pode ir para o próximo, por favor. Outra coisa, eles tiveram que atravessar o Mar Vermelho em uma. Agora, se eles fossem em fila dupla, de 2 em 2, a linha seria de 1.187 quilômetros. Levaria 35 dias e 35 noites para atravessar. Então, para atravessar o mar em uma noite, teria que haver um espaço dentro do Mar Vermelho de 4,8 quilômetros de largura, e então eles poderiam andar lado a lado, cerca de 5.000 pessoas, para atravessar o Mar Vermelho em uma noite. Aí a gente vai pensar também que a abertura do Mar Vermelho foi assim, 2, um do lado do outro, e aquele, a água aqui, a água ali, todo mundo com medo. Não, foi quase 5.000 quilômetros de largura, a metade do caminho daqui para Rio Preto, aberto no Mar Vermelho numa noite, para 5.000 pessoas lado a lado atravessarem o mar em uma noite. Você pode dar um glória a Deus por isso? Pode pôr o próximo, por favor. Toda vez que eles acampavam no final do dia, porque você viu que quando a nuvem parava, eles paravam, quando a nuvem andava, eles andavam. Toda vez que eles acampavam, no final do dia, o local do acampamento seria do tamanho da ilha de Rode, num total de 1.206 quilômetros quadrados. Era muita gente. Você já imaginou Moisés liderando esse povo? É por isso que o Jetro chega e fala: ô Moisés, escolhe homens para te ajudar nessa liderança. E quando a igreja cresce, nós precisamos de trabalhadores, amém? Porque na verdade o campo já está branco, poucos são os. Então nós vamos orar para Deus mandar os ceifeiros, e os ceifeiros já estão aqui, que é você, para a glória e honra do Senhor Jesus. Próximo. Você acha que Moisés pensou nisso antes de saírem? Eu acho que não. Como você vê, Moisés acreditou e ele teve fé que Deus poderia cuidar de. Criemos em nós esta coragem, pois nós temos o mesmo. Você pode dar um glória a Deus? Então Deus vai providenciar tudo o que você precisa. A igreja parou de orar, irmão. A igreja parou de pedir. Muita gente reclama de muita coisa. Você precisa de um sapato? Quem crê que Deus pode dar sapato? As mulheres precisam de um vestido? Quantos creem que Deus pode dar o vestido?
Os homens precisam de um aumento salarial. Quantos creem nisso? Levanta a mão e dá um glória ao Senhor. Eu não sei do que você precisa. Eu sei do que eu precisei muitas vezes. E do que eu fiz. Só que tem uma coisa que é dando que se... Eu fui para Rubiataba, no Goiás. Passei uma semana lá. Quando terminou, melhor, um mês lá. Foi um mês de férias, passando lá pregando. Aconteceu de tudo naquela escala. Mas quando terminou, irmãos, eu ganhei assim, os irmãos colocaram uma mesa na frente da igreja, e eu ganhei tanto perfume, presente, calçado, roupa, que lotou a mesa na frente lá da igreja. Eu vim embora abastado. Mas dos presentes que eu ganhei, que eu mais gostei foi um sapato de pelica. O sapato era tão macio que parecia que você estava pisando no céu, irmão. Tinha uma almofadinha dentro dele. E eu usei ele a primeira vez, ele tinha um saquinho de meio aveludado. Eu usei ele a primeira vez, limpei e guardei. Usei a segunda, limpei e guardei. Usei a terceira, limpei, deu brilho e guardei. Naquela semana me aparece um seminarista amigo meu. Foi lá no meu quarto. Chegou lá, virou assim: ô Luiz, olha que o sapato está furado, ó. Já coloquei papelão, olha aqui, rindo, brincando, né? Porque a pobreza, desgramado, tudo nós, né? E ele lá assim, falando do sapato dele e tal. E o Espírito Santo: dá o seu sapato para ele. Falei: Jesus, eu dou qualquer um dos sapatos, meu irmão, de pelica não. Mas eu estou falando para você dar o de pelica. Falei: Deus, mas não dou nem a pau. Irmãos, ele foi embora e eu não dei. Só que a miséria voltou outro dia, na mesma história. O sapato furado, no outro dia. Aí o Espírito Santo: dá o sapato para ele. E o sapato veio com um cinto que combinava com a cor dos dois. E, irmãos, aí Deus bradou forte no coração. E eu falei assim: filho, toma de presente para você. Ele olhou assim: tem certeza? Eu falei: não, mas some daqui antes que eu me arrependo. Ele catou e vazou, irmão. E eu, fiquei com os velhinhos, mas estava em condição de uso. No próximo final de semana eu fui para a cidade de Maringá. Eu não falei para ninguém do que tinha acontecido, mas no próximo final de semana eu ganhei 5 pares de sapato para a glória e honra do Senhor Jesus. Quando você está debaixo da nuvem de Deus, Deus vai providenciar o que você precisa. E Ele vai fazer do jeito dele, da maneira dele. A gente poderia contar inúmeros testemunhos aqui, irmãos, do que Deus fez para nós, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, o que Deus tem feito na nossa vida, os milagres que Deus tem feito na nossa casa. Alguém pode dizer o seguinte: pastor, essas coisas são muito simples. Então tá bom, eu vou contar uma maior. Meu sonho era ter uma caminhonete, mas não tinha dinheiro. Mas a gente tem fé, amém? Diga o seguinte: eu não tenho dinheiro. Bem forte: eu não tenho dinheiro. Lá em cima, vai lá: eu não tenho dinheiro, mas eu tenho fé. E diz o seguinte: o meu Deus é o dono do ouro e da prata. Diga: a porta que Ele abre, ninguém fecha. Mas a porta que Ele fecha, ninguém abre também. Então fala para Jesus: abre as portas para mim aí, dá um jeito. E aí meu sonho era ter uma caminhonete. Vou resumir a história. Cheguei na garagem, e aí um camarada queria comprar uma Amarok, mas ele não conseguiu, porque não tinha o que ele queria. Ele foi para casa com a caminhonete dele, colocou pneu novo, colocou óleo, fez revisão, limpou, deixou a caminhonete linda, maravilhosa. Aí na garagem onde eu fui, chegou a Amarok que ele queria. Posso ouvir um amém? Aí ele foi lá, o garagista ligou assim: chegou uma Amarok aqui e tal. Falei: mas agora já fiz revisão, coloquei pneu novo, tá lá larga, papapá, aquele monte de coisa. Não, vem pra cá, a caminhonete chegou. E ele foi e ficou apaixonado com a caminhonete e deixou a caminhonete dele lá na garagem. Eu cheguei na garagem, o irmão já chegou assim: pastor, tua caminhonete chegou. Eu falei: você é doido, irmão, não tem dinheiro para comprar isso. Não, tua caminhonete chegou, você que tem, papapá. Resumindo a história, irmãos, ele mandou o funcionário dele
tirar as coisas do meu carro, colocar na caminhonete e disse: vai embora, você me paga como você puder. Se tiver 100, você dá 100, se tiver 1000, você paga 1000, se tiver 5, você dá 5, se não tiver nada, você não dá nada. Vai embora, que Deus te abençoe. Então, quando você está debaixo da dependência de Deus, querido, Deus vai abrindo porta. Mas por que isso? Porque a gente também semeia na vida das pessoas. Deus abre porta para você em nome do Senhor. Deus faz obra extraordinária. Diga comigo: estar debaixo da nuvem de Deus, diga, é ter proteção de Deus. É ter proteção do Senhor na sua vida. Estar debaixo da nuvem de Deus. Deuteronômio 25, 7, 17, 18 diz assim: lembra do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te saía ao encontro no caminho, e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e fadigado, e não temeu a Deus. Esse texto está falando do seguinte: que algumas pessoas, presta atenção, olha aqui, algumas pessoas saíam debaixo da nuvem, ficavam na retaguarda, se cansavam. Por quê? Porque às vezes o Senhor falava o seguinte: ó, vamos parar, e a nuvem parava. Nós lemos no texto, parava de manhã. Quando é à tarde, o Senhor falava: vamos andar. E eles achavam que ia andar muito. Vamos brincar. Andava 1 quilômetro, o Senhor falava: é aqui, para aqui. Mas meu Deus, para que tirar o dali para trazer para cá? Diga assim: Deus está trabalhando, e eu não tenho que discutir com Deus. A Bíblia vai dizer que depois, algumas vezes, a nuvem levantava e caminhava 1 dia, 2 dias, 3 dias, e andava, e andava, e andava, e andava, e o povo está andando, agora estão cansados. Oh Jesus, para, oh Senhor, para. E o Senhor parava, só que ele parava 1 ano, 2 anos, 3 anos, é o texto que nós lemos, é isso ou não? Aí o povo murmurava, reclamava, aí Deus levantava, andava uma noite e parava pela manhã, e o povo reclamava. Só que eles estavam indo em rumo à terra prometida. Deus levou o povo para a terra prometida, sim ou não? Só não entrou os murmuradores, sim ou não? Então Deus vai te levar ao caminho da vitória? Sim. Se você não murmurar, se você parar de reclamar, se você entender que o tempo de Deus não é o teu tempo, se você entender que o processo de Deus não é como você quer, se você entender que Deus tem um caminho mais alto, mais sublime para a sua vida, você vai passando pela prova dando glória a Deus. O Senhor estava junto com eles todo o tempo, havia proteção de Deus. Só quem saía debaixo da nuvem é que era derrotado, é que era vencido. Se você está debaixo da nuvem, você pode estar parado, mas a nuvem parou, e é melhor você parar e ficar ali 1 ano, 2 anos, não se mexer, porque Deus mandou você ficar quieto. E é difícil, irmão, quando Deus fala o seguinte: fica quieto, não mexe, não faz nada, não abre a boca, não conta nem a tua prova, não chora. Você quer saber de uma coisa? Tem hora que Deus diz para você o seguinte: não é nem para chorar. Quando Nadab e Abiú foram mortos lá no tabernáculo, Arão era o pai desses meninos, e Deus chega e fala para Moisés: diga para Arão, para ele nem chorar pela morte dos seus filhos, nem se demonstrar contristado, continua no trabalho do sacerdotal, como se nada tivesse acontecido. E Arão faz exatamente. Quando a esposa de Ezequiel morre, o Senhor diz para ele assim: você não vai chorar, não vai lamentar, não vai vestir veste de tristeza, você vai continuar, nem vai curtir o luto, você vai continuar me adorando. Olha que coisa. O Senhor diz que quando você jejuar, quando você orar, não se demonstre contristado: eu estou orando. Não, lava o teu rosto, porque só o teu Pai tem que te ver em secreto. E eu vou dizer para você, querido, não sei como você está, mas eu quero dizer algo: Deus está vendo o oculto, o escondido, o profundo da tua vida, da sua história, olhando. E eu vou dizer: Deus não perde batalha. Deus não perde nem no teu sofrimento.
E há um versículo que nós gostamos muito de falar, mas é difícil de viver: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia não diz que só as coisas boas. A Bíblia diz todas as coisas cooperam para o bem. Continue debaixo da nuvem, porque debaixo da nuvem tem proteção de Deus. O salmista escreveu no Salmo 34, versículo 7: o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. O salmista vai dizer: se não fora o Senhor ao nosso lado, ora diga Israel, o inimigo já teria nos engolido vivo. Você está aqui hoje de pé, porque Deus está te sustentando. Porque Deus está te sustentando. Não me interessa o momento da sua vida. Se você está na prova, você está de pé, porque Deus está te sustentando. Se você está bem, o Senhor diz: olha para que não caia e fique firme, porque eu também estou sustentando. Deus está trabalhando na sua vida, em nome do Senhor Jesus. A proteção debaixo da nuvem, a proteção debaixo da graça do Senhor. Salmo 91, que a gente lê tanto, recita, vai dizer o seguinte: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Você será coberto com as asas do Senhor, debaixo das suas asas você estará seguro, porque a sua verdade é escudo e broquel para a tua vida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será abalado, porque o Senhor está contigo na tua vida. O dia mau pode vir, mas ele vai passar. E eu quero dizer para você: continue debaixo da nuvem de Deus. Continue debaixo da nuvem de Deus. Não saia, não se mova. Se Deus não mover, se Deus não levantar, se Deus não falar assim, é hora de andar, se Deus não falar que é hora de se mover, fica quietinho, não vai nem para a direita nem para a esquerda. Mas se Deus chegar uma hora e falar assim, agora é hora de correr, é hora de avançar, é hora de ir para frente, não tenha medo. E não olhe para as coisas lá fora, não, porque quem está falando é Deus. Ele vai fazer. Deus não precisa que o Brasil esteja bem para operar o milagre na sua vida. Você falou, eu vou operar. Ele estava lá no deserto, ele deu a água, ele deu a codorniz, ele deu o maná, ele sustentou. Não tinha shopping center, não tinha padaria, não tinha nada de bom, mas tinha um Deus poderoso. E é esse Deus que nós estamos pregando aqui nesta noite. É esse Deus que continua o mesmo Deus de ontem, de hoje, será eternamente. Mas se alguém precisa do Senhor, esse é o momento para você orar. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Acredito que Deus tenha enxertado fé no seu coração através dessa palavra. Acredito que Deus tenha enxertado esperança no seu coração. Ainda que a tua noite esteja longa, ela vai amanhecer em nome de Jesus. Ainda que você tenha um tempo de prova, mas você está debaixo da nuvem, eu quero determinar em nome do Senhor que você vai cantar o hino de vitória. Não desista, não pare. Deus é contigo. Vamos orar ao Senhor. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Grupo de louvor, vem aqui para frente em nome do Senhor. Deixa as luzes no jeitinho da gente adorar. Feche bem os teus olhos. Você ouviu a palavra. Você vai contar o seu problema para quem pode resolver. Você não vai contar para o teu irmão, para o teu amigo, não. Você vai contar para o autor e consumador da sua fé. Há um hino antigo que nós cantávamos que dizia: não há impossível para Deus. Não há. E a palavra vai dizer que aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus.
Aquilo que para você pode parecer impossível, coloque na mão do Senhor e confie agora. Eu estou desafiando você a entregar a sua vida, a entregar o seu problema, a entregar a sua casa, a entregar os seus filhos, entregar os seus negócios na mão do Senhor e dizer: Deus, dá-me força, dá-me graça, me ajude, Senhor. Você ter humildade e dizer ao Senhor: papai, eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor. Ou como diz os discípulos: para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Para onde iremos? Para onde iremos, se só o Senhor é a fonte da nossa vitória e da nossa bênção? Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o teu coração. Eu quero orar por você, e você ore comigo também. Você sabe o que você vai orar. Coloque diante do Senhor. Pai celestial, quero abençoar a sua igreja, quero abençoar o seu povo, quero abençoar aquele que nos ouve através, ó Pai, das redes sociais, pedindo que o Senhor esteja, ó Deus, abençoando a casa, o lar, abrindo as portas, ó Pai, derramando bênção, derramando vitória na casa, no lar, ou no